CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, sexta-feira 13, mais uma. Ouvi dizer que os cyberataques acontecem mais também numa sexta-feira 13? Exatamente, viu, Patrícia? Sexta-feira 13, culturalmente conhecida como Dia do Azar, né? No entanto, a data também pode ser utilizada por cybercriminosos para ataques. Só no ano passado, quando essa data caiu em agosto, né, no ano passado, foi identificado um aumento de mais de 120% de tentativas de golpe, segundo o levantamento de uma consultoria chamada PSafe. Gente, né? Então, mas o que era? exatamente. As pessoas ficam mais vulneráveis por conta de superstição, é isso? Na verdade, historicamente, aí vamos falar um pouco da história, né? Ou seja, na década de 80, o mundo já estava nos primeiros passos lá da informática, da internet, né? E tinha um vírus, né? Que causou bastante impacto, né? Chamado Sexta-feira 13, né? O mesmo apelido, né, do Dia do Azar, porque exatamente ele se manifestava quando a data do dia 13 caía na sexta-feira, né? De lá para cá, esse vírus já infectou mais de 100 países e 14 mil ataques são contabilizados todo ano. Hoje em dia não mais, porque esse vírus já ficou conhecido dos antivírus. Na verdade, isso não acontece mais, os antivírus todos bloqueiam essa tentativa. Era um vírus que se propagava por disquetes na época, né? Que era o que tinha disquete, era mais comum na época dessa questão, né? E ele fazia esse ataque, né, nessa questão. Então, e aí quando ele infectava um certo computador, ele ficava dormindo, né, ou seja, ele ficava sem nenhum tipo de atividade. E aí quando acontecia em qualquer sexta-feira 13 que acontecia da data, ele saía apagando os arquivos dos computadores em si, né? Então, ou seja, era uma história. Isso aqui foi um dos primeiros vírus que tiveram impacto mundial, né, nessa situação, porque ele passava o ano todo se multiplicando, né, mas ficava em silêncio naqueles computadores. E na data de sexta-feira 13, ele se manifestava apagava todas as questões. Ele foi tão importante, né, que até no jornal The New York Times fez uma matéria especificamente sobre ele, falando com previsões catastróficas, né, que a situação funcionava toda. Ele tem um impacto mundial nessa situação. Foi uma matéria bem, assim, sensacionalista, vamos chamar assim, né, nesse caso. E aí é interessante que, em 89, quando saiu essa matéria, as matérias de tecnologia ainda eram em papel impresso ainda, né? Para você ver como é que funciona isso, né? E aí, como é que a gente vai se proteger desses ataques que acontecem na sexta-feira 13? Primeiro, obviamente, usar um software de antivírus, né? Manter atualizado esse software sempre, né? Apesar de não ser exatamente uma garantia, porque o antivírus ele não é 100% garantido que ele vai pegar todos os vírus, ele é uma questão importante que reduz bastante o risco de você ser infectado. Usar senhas fortes, cuidado com links que você recebe por e-mail, por mensagem instantânea, né, por redes sociais, né, atenção ao endereço dos sites, né, e basicamente onde você navega, né, nesse caso. Então, a sexta-feira 13 é uma data bastante emblemática para a segurança da informação, né, principalmente por causa desse histórico desse vírus que infectou todos eles, e a gente sempre relembra nessa data, né, a questão de segurança da informação, cuidado com os seus dados, cuidado com os seus acessos, usar sempre a autenticação de 2 fatores, aonde isso é possível, que isso reduz bastante o risco de você ser invadido ou ter sua conta roubada. Bom, você falou sobre a origem do sexta-feira 13 do vírus, que hoje em dia, né, os antivírus já conseguem pegar, e de como se prevenir dos ataques. Mas como desconfiar de que isso é um ataque na sexta-feira 13? Eles dão algum tipo de dica, de pista? A pessoa consegue se envolver num possível ataque? O que faz a gente desconfiar? Ou o fato de ser uma sexta-feira 13 não dá indicativo nenhum desses ataques? Eles podem fazer qualquer coisa, só pelo dia mesmo a gente não consegue identificar nada. Na verdade, o que acontece, Patrícia, assim, a gente consegue talvez entender que tem alguma coisa errada no computador ou no seu celular, por exemplo, com comportamentos estranhos. Por exemplo, ele fica muito lento, né?
as páginas abrem com uma lentidão maior do que o que você está acostumado, né? Aplicativos são instalados, ou aparecem aplicativos instalados no seu celular sem que você tenha instalado o aplicativo exatamente, né? Nesse caso, né? Tem questões, por exemplo, que você o celular, no caso, né, esquenta bastante, mais do que o normal, porque na verdade está processando alguma coisa de forma muito intensa, né, internamente, porque o vírus está fazendo esse tipo de processamento internamente, e aí a bateria vai mais rápido, acaba mais rápido, ele esquenta mais. Então, toda vez que você vê, você está acostumado, está usando diariamente, né, frequentemente o seu computador e o seu celular, você sabe como é que ele se comporta, né, nesse caso. E de repente ele começa a se comportar de uma forma completamente diferente, e aí está na hora de você desconfiar que talvez tenha alguma coisa errada com o dispositivo, né? Uhum. Bom, por ser uma sexta-feira 13, pessoas supersticiosas podem também clicar em alguns sites ou alguns links duvidosos, remetendo a superstições ou crenças desse dia também, e aí também podem ser maliciosos, né? Um golpe bem comum, né, que a gente vê por aí por exemplo, quando uma propaganda que você recebe, por exemplo, falando que seu celular ou seu computador está infectado. Clique aqui num link, dá um link lá para eliminar o vírus. Na verdade, o link é o vírus, né? Na verdade, o computador não tem vírus nenhum. Na verdade, é só uma propaganda, é um banner que quando você entrou no site, ele mostrou aquele banner para você. E, na verdade, aquele link que você clica para poder supostamente eliminar um vírus que não existe, na verdade, é o vírus que está infectando o seu computador. Então, muito cuidado com essas mensagens estranhas que você recebe, né, porque isso, na verdade, é um golpe, né, nesse caso. O Fernando e o Giovanni aqui estão dizendo a mesma coisa, né? De que na época do vírus, sexta-feira 13, na sexta-feira 13 eles nem ligavam o computador. Uhum. O medo era tanto, né? Ou chegava no dia 12, né? No dia 12, né? Uma quinta-feira, dia 12, você adiantava o relógio para o dia 14, por exemplo, né? No dia seguinte ia para o dia 15 e depois você voltava para o dia correto, né? Essa situação é outra coisa que se fazia também na época, né? Você mudar as datas dos computadores para que não existisse a sexta-feira 13, né? Hoje não daria certo para você fazer isso, porque muitos já percebem que sua data está alterada e não abrem determinados arquivos ou programas que você precisa, né? Hoje em dia, como todos, em geral, né, os celulares e os computadores já têm aquela atualização automática de horário. Então, ou seja, na verdade, não tem como você mexer isso, a não ser que você alterasse lá que deixasse ser um horário automático dado pela rede. Hoje os celulares todos, eles recebem atualização de horário pela rede de celular. Então, se o celular está sincronizado com o tempo mundial, porque a torre de celular informa para o seu celular qual é o horário correto, né, para isso. Então, hoje, esse macete não daria certo, mas no passado, como a gente tinha tudo muito manual, na época funcionava, né? Bom, a gente também tem um ouvinte aqui conosco fazendo pergunta, não é isso, Álvaro? É isso mesmo, Patrícia. Quem mandou a pergunta para a gente é o Edmilson Corrêa. Vamos ouvir então, Gilberto, o que ele perguntou. Bom dia. Gilberto, em relação aos vírus, é possível descobrir de onde surgem esses vírus, em alguns casos específicos, e punir essas pessoas que fazem isso, hackers, sei lá quem que seja? Dá para rastrear? O vírus? Ele perguntou se, no caso desses vírus aí, a gente tem como rastrear o hacker? Em algumas situações, sim. Na verdade, esse vírus, inclusive, foi descoberto de onde foi a origem, porque internamente, né, ou seja, como a gente estava tudo no começo, né, da internet, da própria informática, existiam algumas dicas do código do vírus que dava alguma noção de onde tinha partido esse vírus, nessa situação. Na verdade, tinha uma motivação, inclusive, política esse vírus na época, né? Então, em algumas situações, tem como se rastrear a origem. Agora, tem situações em que o vírus foi bem feito, né? Foi bem construído, e aí fica mais difícil você rastrear de onde ele veio, né? Onde partiu. Normalmente, o que você consegue saber é como foi a infecção, ou seja, se foi a infecção, por exemplo, por uma mensagem de WhatsApp, ou por um e-mail, ou por um link que foi clicado. Agora, a origem especificamente do vírus, de onde ele foi criado, aí já fica mais difícil.
Tá, mas ainda assim, aproveitando a pergunta do Edmilson, eu consigo fazer isso, dar esse primeiro rastreio, ou eu tenho que pedir alguém de TI, alguém da área, para poder me ajudar nesse rastreamento até onde eu conseguir ou até onde eles conseguirem? Provavelmente um profissional da área de TI especializado na parte chamada de resposta a incidentes de segurança, ou seja, quando tem um incidente de segurança dessa natureza, por exemplo, infecção de uma empresa por um vírus, um profissional da parte de segurança da informação tem conhecimento, deveria ter conhecimento de como fazer a abordagem desse incidente de segurança, porque, inclusive, isso envolve muitas coisas, pode envolver perdas financeiras, pode envolver processos futuros que a empresa vai sofrer por causa daquele ataque e vazamento de informações. Então, o profissional que vai fazer esse tipo de abordagem, ele conhece e sabe como coletar as evidências, até para facilitar a empresa a se defender judicialmente mais tarde, caso ela venha a sofrer um processo, porque algum tipo de informação foi vazada, né, sem autorização dos seus clientes, por exemplo. Então, isso envolve, hoje em dia, é uma questão bastante ampla e que exige um conhecimento técnico bastante detalhado para isso. A Brunella está aqui dizendo, mas são as pessoas que ficam mais vulneráveis ou os sistemas, já que eles aumentaram o número de ataques nas sextas-feiras 13? Na verdade, Brunella, as duas coisas, né? Ou seja, os sistemas ficam vulneráveis porque, na verdade, você tem uma quantidade maior de tentativas de ataque, mas, no fim das contas, o que o ataque ele quer, na verdade, é ou roubar informações das pessoas, né, e usar isso de forma indevida ou criminosa, ou ele quer usar os sistemas, né, ou seja, roubar, né, a parte dos próprios recursos, ou seja, usar os computadores, por exemplo, para minerar criptomoedas, usar os computadores para poder enviar mensagens de spam para terceiros, ou até explorar os seus próprios contatos. Ou seja, quando um vírus como esse invade um computador, ele pode usar a sua lista de contatos para, por exemplo, pedir dinheiro, para poder oferecer produtos que não existem, mas que ele vai aplicar esse golpe de tentar vender algum produto que não existe, mas com preço barato, para que as pessoas fiquem tentadas a pagar. Então, ou seja, na verdade, o alvo no caso, são as duas coisas. São os sistemas, computadores e celulares, como também as pessoas. A gente vai mudar de assunto agora, Gilberto, porque chegou uma pergunta do ouvinte Marcelo para você, mas é de outro assunto. Vamos lá. Ok. Opa, só o celular ajudar a gente aqui, tá? Vamos lá. Bom dia, CBN. Eu queria, se fosse possível, um auxílio do Gilberto. Ontem eu recebi uma ligação de um número, como recebo sempre de vários números que eu não conheço. Mas ontem aconteceu uma situação diferente, que a chamada eu não conseguia desligar a chamada. Ele estava chamando insistentemente e eu tentando desligar, não conseguia desligar. Não tinha como desligar. E eu falei, eu vou atender e vou desligar. Aí eu atendi a chamada. Não tinha ninguém falando e eu tentando desligar a ligação, não conseguia. Comecei a ficar preocupado. Entendeu? Aí o que eu tive que fazer? Desligar o telefone. Isso nunca aconteceu. Bom dia. Você pode me auxiliar aí nessa dúvida? Então, Gilberto, pelo que eu entendi aqui, não sei se você conseguiu ouvir direito, mas o Marcelo disse que ele recebe sempre muitas ligações. E aí, ontem ele recebeu uma que ficou chamando, e ele tentava desligar a ligação sem atender, sabe? Quando a gente arrasta ali o botãozinho vermelho, recusar a ligação e ele não conseguia, não é isso, Álvaro? Isso, ele tentava e não conseguia, e quando ele atendeu, ele não conseguia desligar. E aí, Gilberto? É estranho, me parece mais uma questão do próprio aparelho dele, assim, porque não, teoricamente, o aparelho tem o controle da ligação, ou seja, se ele fez o comando de desligar, o aparelho deveria desligar, não tem, a não ser que seja uma ligação através de um aplicativo, né? Aí pode ser que seja uma questão diferente, então não é uma ligação vinda via a rede celular 3G ou 4G ou 5G. Na verdade, veio de um aplicativo, né? Ou seja, como o WhatsApp, ou como um aplicativo que esteja instalado no celular. Aí pode ser que nesse caso seja um aplicativo, ele não realmente simulou uma ligação e ele não conseguiu desligar nessa situação. Pode ser essa situação. Aí teria que olhar um pouco mais de perto o problema para saber, né, o que causou essa situação. Pode ser algum vírus que esteja atrapalhando o sistema do celular? Pode ser algum problema físico do celular também?
pode ser um problema físico do celular, mas se ele está funcionando normalmente para outras ligações, pode ser um vírus, realmente, que simulou essa ligação, né, como se fosse uma ligação, e ele não conseguia desligar, porque na verdade não era uma ligação, era uma questão falsa, né, nesse caso. Aí fica aquele medo, eu atendi, e aí, será que o vírus se instalou? Como é que fica isso? Exatamente. Na verdade, o interessante, a gente tem vários recursos, como o Whoscall, o Truecaller, ou mesmo aplicativos nativos de celulares. A Samsung tem um aplicativo muito bom para isso, de detecção de ligações de spam. Então, ele já identifica para você que aquela ligação é uma ligação de spam, né? E aí, você não precisa nem atender, né? Você deixa tocar e até a sugestão é que você bloqueie aquele número já. Porque nas próximas tentativas de ligação daquele número, o telefone não vai nem tocar, o aplicativo já vai automaticamente desconsiderar aquela ligação. É uma boa política para isso. Tá certo. Gilberto, a gente vai pro Viralizou só depois do Repórter CBN. Você fica comigo? Positivo. Então já a gente volta. Combinado. Viralizou. E então, Gilberto, nós começamos por onde? Vamos lá. Primeira notícia interessante que eu vi essa semana é que o brasileiro, uma pesquisa, né, feita pela Data AI, divulgado essa semana, analisou que os brasileiros gastaram, né, mais de R$1 bilhão em aplicativos móveis no ano passado, né? Na verdade, 1,3 bilhão de dólares, desculpa, 1,3 bilhões de dólares, né, desse ano de 2022, né? Aumento de 15% em relação a 2021. Veja que é bastante coisa, né? Isso levou o Brasil para estar na 11ª posição entre os países usuários de redes móveis, né? Em downloads, o Brasil ficou na 4ª posição, com mais de 10 bilhões de instalações, né, no ano de 2022. Veja que o brasileiro realmente adotou, né, as redes móveis como sua casa, né? Bem interessante essa pesquisa. Outra notícia dessa semana também, o Elon Musk, a gente viu que está querendo dinheiro de qualquer maneira, né, para o Twitter, né, para bancar o Twitter, das confusões que ele arrumou lá no Twitter. Pois agora, essa semana, o Twitter divulgou que ele pode colocar nome de usuários inativos à venda, né? O que é isso? Muitas pessoas criam um perfil no Twitter, mas depois abandonam aquele perfil. Então fica aquela nome preso, né, porque existe um perfil, então eu não posso criar um perfil com o mesmo nome que tem lá, mas fica abandonado lá, inativo nessa situação. Pois o Twitter agora anunciou que, para arrecadar um pouco mais de grana, pode colocar esses nomes de usuários inativos à venda via leilão. Então vamos ver como é que isso vai acontecer aí nesses próximas semanas, né, para isso, né, nessa situação. Se você tem uma conta no Twitter e está inativo, você tem muito tempo que você não acessa, a recomendação é que você acesse, pelo menos faça algum movimento lá na conta, porque sua conta, o seu perfil pode ser vendido pelo Twitter, né? Interessante nessa questão. E a última notícia dessa semana que me chamou a atenção, até a gente comentou no começo desse ano agora, né, Patrícia? A IA vai ser uma das estrelas de 2023, na verdade, né? Vai ser uma das estrelas de 2023. E a Microsoft divulgou essa semana uma ferramenta de inteligência artificial que consegue imitar vozes de forma muito perfeita. Então, ou seja, você apresenta para a aplicação um pequeno trecho, 3 segundos, de alguém falando alguma coisa, pois essa ferramenta ela entende e ela consegue, a partir desses 3 segundos que ele ouviu, né, que a ferramenta ouviu, sintetizar uma voz exatamente igual. Assim, é assustador. Tem alguns exemplos na internet dessa ferramenta. Assim, é impressionante como é que ele consegue reproduzir, né, a voz da pessoa baseado em 3 segundos que ela escutou de um certo áudio. Rapaz, você usou um termo que eu estava pensando nele agora. Isso é assustador, é até perigoso. Exatamente. Isso. Porque isso tem uma implicação gigantesca, né? Porque você pode ouvir supostamente pessoas que estariam falando, né, discursos políticos, pessoas públicas, falando de coisas que elas nunca falaram, né? E você achar que aquilo é verdade, que aquela pessoa falou isso. Então, e como é que você distingue se é verdade ou não? É muito complicado. Tem pesquisadores já tentando analisar ou construir ferramentas para tentar identificar áudios fake, né? E do mesmo jeito que imagens fake também. Hoje você tem ferramentas de inteligência artificial que você fala o que você quer e ele cria uma imagem para você. Então, hoje em dia, atualmente,
infelizmente não dá para confiar nem em imagens, nem em áudios, porque você não sabe se aquilo é verdadeiro ou não, a não ser que você tenha uma ferramenta que analise profundamente aquela situação. Eu te digo que assim, eu vi alguns exemplos, né, dessa ferramenta chamada Vol-E da Microsoft, e assim, o áudio, né, ou seja, para um ouvinte comum, né, é indistinguível o que é verdadeiro e o que foi criado pela ferramenta. Realmente é assustador o resultado disso, né? Óbvio que isso não está liberado, a Microsoft só liberou os exemplos, né, para mostrar a potencialidade da ferramenta, mas isso não está público, né? Ela não publicou isso, não está aberto para qualquer pessoa. Desculpa perguntar isso, mas alguém consegue impedir que ela disponibilize? Não, infelizmente ela pode chegar a questão de vender isso. Como já está acontecendo, a gente falou do chat GPT, né? Aquela ferramenta de chat que você pergunta, ele te responde, está criando, estão usando até para criar vírus, né? Com essa ferramenta. Pois agora o chat GPT criou uma versão Pro, né? Paga, utilizada pelas empresas. Então agora essa inteligência artificial bastante sofisticada pode ser utilizada por empresas para fazer análises, fazer criação de textos, né, e uma série de outras questões. Ou seja, o ano de 2023 vai ser, como eu tinha até comentado no comecinho, né, na primeira semana de 2023 agora, que a gente conversou sobre isso, vai ser o ano da inteligência artificial. A gente vai ver, vamos ver coisas esse ano que vão nos deixar cada vez mais assustados, viu? Nossa, mas isso beira a antiética. Ô, Patrícia, olha só essa informação aqui, até pro Gilberto Sudré comentar. O Bill Gates testou o chat GPT. Então imagina só, Microsoft, Bill Gates, chat GPT e essa ferramenta que emula a voz aí. Imagina essas duas inteligências artificiais que programam um texto, que criam um texto e que emulam a voz. Alguém para falar um texto, né, comprometedor. Lascou. Exatamente. Você até explicar que aquele texto, né, não era verdade, ou aquele texto foi criado por uma ferramenta dessa, vai ser bem complicado. Você complica a vida de uma pessoa. Completamente. Imagina um ator, um político, alguém famoso, né, de qualquer forma, que coloque nas palavras comprometedoras na voz dessa pessoa até ela provar que não foi ela. Olha que confusão. Se você junta essa ferramenta de geração de áudio, né, fake, mais deepfake, lembra que a gente até conversou sobre isso já, aquela tecnologia que você coloca o rosto de uma pessoa numa certa cena, né? E junta isso, mais o áudio da pessoa falando, complicou bastante a vida da pessoa, entendeu? Nesse caso lá, né, para isso. Menino, que perigo. Eu acho perigoso. É bem complicado. Acho perigoso. Já tem aquelas ferramentas há algum tempo, né, que fazem o atendimento para a gente, digite 1, 2, que são gravações de áudio no telefone, telemarketing, mas que teve uma pesquisa, não vou saber se está com precisão, que muitas pessoas não sabem nem mesmo que aquilo é um robô. Então tem muita gente ainda, mesmo nessa ferramenta que já tem muito tempo, não sabem que estão falando com algo automatizado. Acredita que tem uma pessoa ali do outro lado. Que tem. Imagino então quando isso evoluir para uma ferramenta que consegue falar com ainda mais naturalidade. Será que é Patrícia Valim que está aqui no estúdio hoje com a gente? Já pensou? E aí, Gilberto? Álvaro foi mais à frente. Já pensou, gente? Exatamente. É uma questão bastante complicada. A gente vai assim, vamos ter que ter ferramentas, né? Ou seja, uma questão de regrar essa situação, porque pode ser utilizada de forma bastante antiética, como você comentou, e de forma bastante destrutiva para a imagem de muitas pessoas. Então, pessoas e empresas também, né? Você pode, inclusive, afetar diretamente, né, as empresas nessa questão. Né, imita a voz do Bill Gates, do Elon Musk, e pronto. Você pode levar um empresário à falência. Exatamente. Então, ou seja, a gente tem que ter um marco regulatório para isso também, né, nesse caso lá. É difícil, né, mas a gente vai ter que trabalhar nessa situação ao longo desse ano, porque a tecnologia está avançando muito rápido, né, em relação a isso, e os danos são grandes também para isso. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez, viu? Muito bem, Patrícia. Só lembrando que tudo que a gente conversou aqui no CBN Tecnologia está nas grandes plataformas de podcast, Apple, Google, Spotify, Anchor, Deezer. Quem que ouviu a gente aqui e quer ouvir novamente esse comentário, os comentários anteriores,
pode entrar lá nesses grandes plataformas de podcast e ouvir novamente CBN Tecnologia, né? Anotar, se passou alguma coisa que não conseguiu anotar ou entender novamente, pode voltar lá e ouvir novamente o nosso CBN Tecnologia. Desejo a todos um excelente final de semana, com muita paz, saúde, e quarta-feira estamos de volta com o CBN Tecnologia, e eu vou dar um spoiler agora. Opa! Na próxima quarta-feira, a gente tem um quadro novo dentro do CBN Tecnologia, mas eu não vou falar não. Na quarta-feira, a gente vai ter uma novidade dentro do CBN Tecnologia. Vamos ficar curiosos, quer dizer, nossos ouvintes vão ficar curiosos até lá. Não dou spoiler, gente, não adianta que eu não vou dar. Obrigada, viu, Gilberto? Um abraço, bom final de semana. Para você também, Patrícia, um grande abraço a todos da produção do CBN. Tchau, tchau, querido.